O casamento de Rama e Sita, canto 9, capítulo 10, verso 6 e 7. Yodoka virasamito danurai shamugram Sita svayam baragetrik chatopanitam Adaya balagaya lilai beshuviastim Sajikrotam nirpabhishya babanjamadye Jitvanurupa guna sita bayon garupam Sita bidam shriyamurashya biladamam Marge Briamburgu pater bhyanayat prarudam Darpam aimagrutais trirajabijam. Ó rei, os passatempos do Senhor Rama eram cheios de admiração, como os passatempos de um bebê elefante. Na assembleia em que Sita deveria escolher o seu marido entre todos os heróis deste mundo, Rama quebrou o arco do Senhor Shiva. Este arco era tão pesado que só poderia ser levantado por 300 homens. Mas o Senhor Rama dobrou, esticou e quebrou-o no meio, assim como um bebê elefante quebra uma vara de cana-de-açúcar. Assim o Senhor ganhou a mão de Sita, que era igualmente dotada das mesmas qualidades superiores de forma, beleza, comportamento, idade e natureza. Na verdade, ela era a deusa da fortuna que sempre descansa no peito do Senhor. Depois, voltando da casa de Sita, após ganhá-la na Assembleia, o Senhor Rama conheceu Parashuram. Parashuram ficou muito orgulhoso porque limpou a terra da ordem real 21 vezes, mas ele foi derrotado pelo Senhor que parecia ser um guerreiro, Kshatriya, da ordem real. Rama cresceu como um príncipe e desenvolveu todas as habilidades de um rei justo. Ele era perfeito em tudo. Ele foi para o Gurukul e Vashishtra era seu guru. No final de sua escolaridade, ele teve que dar Guru Dakshina. Ele foi até o seu guru e perguntou: "O que posso dar-te como Guru Dakshina?" Então o guru disse: "Tu és o próprio Senhor, a única coisa que te peço é que me deixes ser eternamente teu servo. Isso é o que aceitarei como Guru Dakshina." Rama abençoou e disse: "Assim seja." Quando Rama voltou para o seu reino, o sábio Vishvamitra foi até ao rei Daksharat para pedir um favor. Ele disse: "Nós, sábios, não somos capazes de fazer as nossas práticas espirituais. Existem 2 grandes demónios, Marisha e Subahu, que estão a atirar todo tipo de coisas ao fogo, parando as nossas práticas espirituais. Então, por favor, Guerreiro Todo-Poderoso, buscamos a tua proteção." Da mesma forma, no início do caminho espiritual, há uma dúvida que desperta na mente. Mesmo que tu tentes fazer a tua prática espiritual por dúvida e preguiça, tu encontrarás muitas desculpas para não fazê-la, mesmo que no fundo tu queiras fazê-la. O rei Dasharat disse: "Tudo bem, darei-te um enorme exército, isso te protegerá." Vishvamitra disse: "Não, eu mesmo posso criar um exército, não quero o teu exército." O rei perguntou: "O que queres então?" Naquele mesmo momento, Rama estava a passar e ofereceu as suas reverências ao sábio. Vishvamitra era um grande sábio que havia recebido uma grande bênção de Gayatri Devi. Então, é claro que ele podia ver que Rama
era Bhagavan, o próprio Narayana. E quem mais podia salvar alguém de todas essas qualidades inferiores, além de Bhagavan e a sua graça? Então, ele pediu ao rei Dasharat: Eu quero o Rama, ele é o único que pode ajudar-nos. Ao ouvir isso, o rei Dasharat ficou chocado. Ele disse: Bem, escuta, Rama é tão jovem, ele tem apenas 16 anos, em uma idade tão tenra. Como pode ele matar aqueles monstros enormes de que tu estás a falar? A Rama é a menina dos meus olhos, por favor, não podes levá-lo. Eu mesmo irei contigo. A minha esposa, Kaikeyi, também é uma grande guerreira. Leva-a. Vishvamitra olhou para o rei de uma forma muito chocada. O que é que eu faria com a tua esposa? Fica com a tua esposa para ti. Se tu não me deres Rama, todos saberão que tu és um rei muito mau, porque o próprio Vishvamitra veio até ti e tu não o ajudaste. O teu nome será manchado e eu vou amaldiçoar-te. Então, Vishvamitra foi muito inflexível sobre não deixar o palácio sem Rama. Por fim, o rei Dasharat disse ao sábio Vishvamitra: Tudo bem, tu podes levar Rama, mas não vou deixar-te ir sozinho. Deixa o seu irmão Lakshman acompanhá-lo. Pelo menos eles podem apoiar-se. Assim, com o coração pesado, o rei Dasharat deixou-os ir. No caminho para o ashram de Vishvamitra, eles encontraram um demónio que tentou detê-los. Então Rama matou. Diante da dúvida e da preguiça, o que sempre te impede? Insegurança. A vida é cheia de inseguranças. Tu passas a vida a ser inseguro, mesmo quando tu pensas que sabes o que estás a fazer, ainda não estás totalmente certo disso. Então, quando tu segues o teu caminho espiritual, isso acontece também. Tu estás inseguro no começo e tens dúvidas. Entretanto, enquanto houver insegurança e dúvidas, ninguém pode progredir no caminho espiritual. É por isso que Rama teve que matar primeiro os demónios da insegurança para continuar em direção ao ashram de Vishvamitra. O sábio Vishvamitra era também conhecido pela sua mestria no Gayatri Mantra e pelas suas imensas bênçãos que recebeu de Gayatri Mantra. Então ele iniciou Rama e Lakshman no Gayatri Mantra. E com o seu poder ele também lhes deu muitos presentes divinos a Rama. Finalmente eles alcançaram o ashram. Eles começaram a cerimónia do fogo, o yagna. Em Treta Yuga, as pessoas fazem yagnas para agradar Deus. O nascimento de Ramji, ele próprio, foi uma bênção recebida através de yagna. Por outro lado, durante o Dvapara Yuga, o Senhor é facilmente alcançado através da meditação. Agora, em Kali Yuga, apenas cantando o nome do Senhor, a pessoa pode alcançar o Senhor. Quando os dois demónios, Marisha e Subahu, apareceram, a Rama e Lakshman dispararam dezenas de flechas que o rei lhes providenciou para proteger o chakra. Assim, o yagna foi protegido dos demónios que tentaram apagar o fogo. Desta forma, Rama protegeu os sábios de todos aqueles demónios.
Nesta história, Bhagavatam está a mostrar que o Senhor remove as inseguranças no início do caminho espiritual. Se a pessoa estiver realmente rendida a Ele, então, se tu fores preguiçoso e se tiveres dúvidas, Bhagavan, na forma de guru, vai remover tudo. Há um famoso ditado de Kabir que diz: Guru Gobindo Khade Khake Lago Ape, que significa: se Guru e Deus estão ambos aqui lado a lado, a quem devemos nos curvar primeiro? Então Kabir responde que primeiro se deve curvar ao Guru, porque é através do Guru que se chegará a Bhagavan. Não há diferença entre o Guru e Bhagavan. E é por isso que se diz que ambos estão no mesmo nível. Um não é mais alto que o outro. No entanto, é o Guru quem faz todo o trabalho. Os Vedas também dizem que se deve adorar o Guru da mesma forma que se adora a Deus. Quando tu encontras o teu Guru, na verdade foi Ele quem te chamou. É Ele quem cuida do teu crescimento espiritual. Se algo está errado contigo, é Ele quem diz: por favor, muda isso. No final, é Ele quem te dá Bhagavan. Então, como Ele te pode dar Deus, Ele deve ser o próprio Deus. Posteriormente, Rama e Lakshman, junto com Vishvamitra, ouviram que o rei Janaka queria casar-se com a sua filha, com uma princesa excepcional. Ela não era uma filha normal, ela era muito poderosa. Certa vez, Sita estava a jogar à bola com as suas irmãs e a bola de flores foi para o arco de Shiva, o Shiva Dhanush. Este arco foi dado ao rei Janaka por Parashurama Avatar, que o recebeu do próprio Senhor Shiva. Este arco não poderia ser levantado por um ser humano normal. Diz-se que foi trazido para aquele lugar no palácio por 300 guerreiros poderosos e fortes. Aqui, as irmãs de Sita tentaram mover o Dhanushasana para apanhar a bola de flores que estava por baixo dele. Eles não conseguiram mover o asana, mas Sita disse: espera, não te preocupes. Então, sem nenhum esforço, ela apenas levantou o arco com uma mão, moveu o asana e pegou na bola. Então ela baixou o arco e eles continuaram a tocar, a jogar, como se nada tivesse acontecido. O rei Janaka viu e achou estranho o incidente e disse: meu Deus, como pode ser isso? Ela deve ser muito poderosa. Chegou a hora em que o rei Janak organizou uma cerimónia Svayamvar para a sua filha Sita. Ela convidou todos os reis e anunciou a condição: quem pudesse erguer o divino Shiva Dhanush e amarrá-lo seria digno de se casar com Sita. No dia de Svayamvar, todos os grandes reis se reuniram em Mithila e até mesmo os devas vieram. Aqui tu vês como a maia do Senhor é tão poderosa quando Narada Muni, que era sannyasi, um renunciante, ouviu que Sita se ia casar, até ele disse para si mesmo: tudo bem, deixa-me tentar também. Então o Svayamvar começou e Sita ficou sentada ali, esperando para saber quem seria o seu marido. Porém, antes do início da cerimónia, ela já havia conhecido Rama. Ele também veio com Vishvamitra e Lakshman para participar do Svayamvar de Sita. No momento em que os seus olhos se encontraram no fundo do seu coração, ela soube: este é o meu marido.
Da mesma forma, no fundo do seu coração, Rama sabia: esta é a minha esposa. Claro, eles conheciam-se. Da mesma forma, quando tu conheces a pessoa certa com quem vais passar a vida inteira, é uma sensação diferente. Não é da mente, é de dentro. E esse sentimento não vai embora. Sempre fica e continua a crescer. Hoje em dia, porém, é tudo a menos. Então, quando Sita estava sentada lá em cima na varanda, ela olhava em todas as direções pensando: onde é que está aquele rapaz bonito? Então, quando o sábio Vishvamitra entrou na corte, é claro, um grande sábio, ele foi colocado num assento alto ao lado do rei. E ao lado de Vishvamitra estava Rama, o príncipe Ayodhya e Lakshman, que também receberam assentos especiais. Naquele momento, Sita disse: um príncipe, boa escolha. Ao ver Lakshman e Rama lá, ela ficou em paz. Então o Svayamvar começou. Um após o outro, eles tentaram levantar o arco de Shiva e todos estavam zombando, rindo uns dos outros, porque ninguém conseguia levantá-lo. O tempo estava a passar e o rei Janaka estava a ficar preocupado. Ele estava a pensar consigo mesmo: não há ninguém. Nesse momento, houve um grande barulho e Ravana apareceu no local. Muito orgulhoso de si mesmo, Ravana era muito sábio porque o seu pai, Vishrava, era um grande sábio que havia instruído os seus filhos. No entanto, se tu não tiveres o verdadeiro conhecimento do ser, o conhecimento externo te levará ao orgulho e à tua queda. Aqui Ravana é a encarnação da luxúria, Kama. E ele mostra que quando a luxúria entra na mente dos homens, eles iludem-se. Ele tinha a sua esposa Mandodari, mas queria Sita. Sita estava linda, ele sentiu-se muito atraído por ela. Além disso, por ter adquirido muitos poderes Siddhi na sua vida, Ravana também sabia que ela era muito poderosa. Diz-se que Ravana tinha 10 cabeças. Essas 10 cabeças representam os 10 índrias, que são os 5 sentidos, órgãos da percepção, Jnana índrias, e os 5 órgãos da ação, Karma índrias. Ravana também foi um grande bhakta do Sr. Shankar. Ele costumava fazer penitência para agradar ao Sr. Shiva e o Sr. Shiva abençoou-o, dizendo: Tu és muito querido por mim. A Ravana não era uma pessoa estúpida. Ele compôs uma das composições mais difíceis, louvando Lord Shankar. Mas quando a mente é governada pela luxúria, as pessoas não conseguem pensar. Embora tu possas ser muito sábio, naquele momento o poder do conhecimento foi-se. Então Ravana apareceu lá no tribunal muito orgulhoso e disse para si mesmo: Venha, Sita, posso satisfazê-la muito bem. Ele aproximou-se do arco de Shiva com muita arrogância e disse: Shiva é meu querido amigo, então ele vai me deixar levantar este arco facilmente, com muita facilidade. Então ele colocou a mão sob o arco e tentou levantá-lo com apenas uma mão. Ele não podia. Ele podia apenas movê-lo um pouco. Ele pensou: se eu posso movê-lo, posso levantá-lo também. Ele sempre carregava uma maçã com ele, então ele colocou-a ao lado e desta vez ele tentou levantar o arco com as duas mãos. Ele levantou apenas um pouco acima do asana. Ele estava usando todo o seu poder e ficou intrigado.
Hum, o que está a acontecer? Eu sou mais poderoso em todo o universo, eu sou mais forte de todo o universo. O que está a acontecer comigo agora? Ele tentou muito, mas não conseguiu levantar o arco. O arco era muito pesado. Todos tentaram, mas ninguém conseguiu levantar o arco. Por fim, Janaka perguntou: Existe mais alguém que possa erguer este arco de Shiva? Todos abaixaram a cabeça. Naquele momento, Rama levantou-se pedindo a permissão de Vishvamitra. Vishvamitra disse: Faça. Enquanto Rama caminhava em direção ao arco, todos olhavam para ele e pensaram: Quem pensas tu que és? O que tu pensas que estás a fazer? Onde é que tu estás a ir? Tu és uma pessoa magra. Este poderoso Ravana está bem, ele é bem constituído, bem musculoso, poderoso, forte. Vê como ele está a sofrer. Como é que tu serias capaz de levantar este arco? Então todos zombaram de Rama, todos fizeram um pouco dele. Primeiro Rama olhou para cima para verificar se Sita estava por perto. Então ele olhou para o rei Janaka e curvou-se em sinal de respeito. Naquele momento, Ravana estava a pensar: O que é que este jovem está a fazer? Rama prestou homenagem ao arco de Shiva porque ele iria quebrá-lo. Shiva estava sentado no monte Kailash com Parvati, mas eles observavam tudo com grande entusiasmo. Shiva estava a olhar para Rama e a pensar: Oh Senhor, que lila estás a fazer agora? Tu crias tudo, tu crias todos nós, vamos ver a tua peça divina. Então, Rama, para surpresa de todos, com a sua pequena mão, uma mão muito delicada, ergueu o arco. Todos ficaram quietos de repente, eles ficaram chocados. O rei Janaka tinha um grande sorriso no rosto. Rama ficou com o arco na mão e olhou para Sita. Ao ver isso, Ravana sentiu muita vergonha de si mesmo e simplesmente desapareceu. Depois disso, Rama pegou no arco, encordoou e quebrou como nada, como se não fosse nada. Então ele quebrou o arco de Shiva. Todo o universo tremeu, tudo estava a tremer. O rei Janak levantou-se do seu assento, bateu palmas e disse: Finalmente a minha filha Sita vai se casar. Sita levantou-se rapidamente do seu assento e gritou: Onde está a guirlanda? Ela arrancou a guirlanda do servo, desceu rapidamente e parou na frente de Rama. Ela, guirlanda Rama, e ele, guirlanda Sita. Ela colocou uma guirlanda em Rama e o Rama colocou uma guirlanda em Sita. Ambos estavam muito felizes. Então este foi o Svayamvar de Rama e Sita. Então começaram os preparativos para o casamento e a notícia foi enviada a Ayodhya. Rei Dashrath, o seu filho, o príncipe Rama, vai se casar. Agora a condição do rei Janaka era: Eu tenho 4 filhas. Quem quer que quebre este arco deve se casar com todas elas. a mais proeminente era Sita, mas ele também queria que as irmãs dela se casassem. Felizmente, Ramji tinha 3 outros irmãos. Lakshman estava lá e os outros 2, Bharata e Shatrughna, também vieram. Houve grandes festividades e todos se casaram. Enquanto isso, Parashuram chegou ao local. Ele era muito conhecido como uma grande encarnação do próprio Senhor. Este arco foi um presente de Shiva para Parashuram. Ele era um grande devoto de Shiva,
Então Shiva ficou muito satisfeito com ele e deu-lhe o arco. Como o rei Janaka era muito devotado a Parashuram deu o arco ao rei e disse: Cuida dele. Então, agora que o arco foi quebrado, ele ficou furioso. Então, ele correu para Mithila com muita raiva e apareceu lá perguntando: Quem quebrou o arco de Shiva? Quem cometeu uma ofensa tão grande? Todo mundo ficou quieto. O rei Janaka ficou muito feliz em ver Parashuram e disse: tu vieste para dar a tua bênção ao casal recém-casado? Parashuram respondeu: Uma bênção? Não! Eu vim para matar aquele que quebrou o arco de Shiva. Quando Parashuram percebeu que era Rama quem havia quebrado o arco, ele perguntou: Tu quebraste o arco de Shiva? Tu, homenzinho, de jeito nenhum! Vocês estão todos a mentir! Então Parashuram acrescentou: Ok, então se tu realmente quebraste o arco de Shiva... Como Parashuram também é uma encarnação de Mahavishnu, então com o seu poder yogi, ele manifestou o seu arco e disse a Rama: Este é o arco de Mahavishnu. Se tu realmente quebraste o arco de Shiva, mostra-me que tu consegues segurar o arco de Mahavishnu. A Rama sorriu e, feliz, sem nenhum esforço, ele segurou o arco. Naquele momento, enquanto Parashuram olhava para Rama a segurar o arco, ele percebeu que a sua encarnação havia chegado ao fim. Então, ele viu Narayana parado na frente dele. Ele próprio também é Narayana, mas viu a sua própria forma cósmica diante dele, segurando o arco. Então ele percebeu que era hora de se aposentar. O Senhor começou a promulgar uma nova lila. Agora, mais tarde, ouviremos a história de Parashuram Avatar. Parashuram percebeu que tinha vindo à Terra para matar a arrogância dos Kshatriyas, mas na encarnação de Rama, ele veio para aniquilar a luxúria. No mundo, desejo, ganância, raiva, ciúme, ódio, violência, intolerância são qualidades todas controladas pela luxúria. Se a luxúria foi personificada na Terra na forma de Ravana, então agora era hora de destruir a luxúria. Ele percebeu que Rama Avatar era a sua próxima encarnação. Naquele momento, ele transferiu todos os seus poderes de austeridade para Rama. Depois disso, ele foi morar em Kerala, também chamado de Parashuram Kshetra. Depois de matar todos os reis perversos da terra, Parashuram também se tornou um rei e adquiriu muita riqueza. Mais uma vez um sábio perguntou-lhe: Por favor, dá-me algo. Então ele deu tudo o que tinha e ficou sem nada. Antes, toda a Índia pertencia-lhe, porém, como ele havia dado tudo, ele não tinha nada. Quando chegou a hora de terminar a sua missão, ele escolheu viver eternamente na Terra, fisicamente, mas não havia lugar para ele ir. Então, o que é que ele fez? Ele atirou o seu machado no mar e o estado de Kerala foi criado. Este é o lugar onde ele foi morar permanentemente e ainda hoje vive em Kerala. Algumas pessoas dizem que ele vagueia pelo templo de Guru Vayur, porque foi ele quem fez o Prana Pratishta e instalou a divindade Guru Vayur. Depois do avatar de Krishna, ele fez o templo para Krishna.
Quando chegou a hora de Rama e Sita voltarem para Ayodhya, junto com os 3 irmãos de Rama e as suas respectivas esposas, tudo estava lindamente decorado para receber a realeza casada. Eles foram recebidos de uma forma muito cerimoniosa e houve grandes festividades em todo o reino.